Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje você está aqui para ouvir a minha opinião sobre essa leitura maravilhosa, que é a biografia de Santa Catarina de Siena e também o livrinho que veio junto, né, Cartas Seletas aí na minha biblioteca católica. E, gente, esse livro é extremamente gostoso de ler, que leitura gostosa! Antes de eu falar mais, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, certo? O que acontece? Esse livro aqui eu não sabia, tá? Quando chegou, né, falei, uma hora eu vou ler. Aí, de repente, falei, vou ler de uma vez. Eu poderia ler Santa Rita, Padre Pio, que já passou da hora de eu ler. Podia ler também A Vida dos Mártires e tudo mais. Mas eu quis ler Santa Catarina. E o que acontece? Esse livro foi escrito por uma ex-protestante, né? O nome da autora é Sigrid Undset. Eu acho que esse é o nome dela, tá? Porque não fala outras línguas. Ela foi criada como luterana e ela gostava muito de pesquisar sobre a Idade Média. E ela pesquisava para escrever histórias, né? E ela ganhou até o Nobel em 1928, de tão bem que ela escrevia. E aí nessas pesquisas, né, para conhecer algumas coisas da época que ela queria escrever uma história, ela acabou entrando em contato com Santa Catarina de Siena, que viveu na Idade Média. E aí ela se apaixonou e ela se converteu e ela até virou mesmo uma seguidora de Santa Catarina, né? Ou seja, uma dominicana de terceira classe, eu acho que é assim que fala. E de uma forma assim, bem geral, é uma leitura muito simples de fazer. Ela não faz pontos assim obscuros, ela não te entedia, né, ficando muito parada em alguns momentos, porque ela vai mesclando doutrina de Santa Catarina com a vida de Santa Catarina e marcando o tempo, ou seja, ela vai falar exatamente o que estava acontecendo em volta de Santa Catarina e como que Santa Catarina foi importante para esses eventos que vão acontecendo na igreja e no mundo, porque tem muitas guerras, né, tem muitas batalhas, tem muita crise na igreja e tudo mais. Quando eu comecei a ler, eu já sabia que Santa Catarina tinha sido a santa que tinha mandado o Papa voltar para Roma, que uma mulher convenceu, né? Foi Santa Catarina, doutora da igreja, que convenceu o Papa a voltar para Roma. Então eu já pensei assim, vou ler esse livro e eu vou entender um pouco do que aconteceu nessa crise da igreja. E aconteceu exatamente isso, porque o livro foi muito bem escrito, o tempo é muito bem marcado nessa biografia. No mais, ela vai mesclando, né, aí cartas no livro e dá pra você ter uma ideia do que é, né, a doutrina dela. Mas lendo Cartas Seletas, você vai vendo como que ela era consistente, né? Ela era uma mulher muito consistente. Ela amava muitas pessoas que chegavam pra ela. Ela tinha muita empatia, né? Ela tem vários casos assim em que ela se doa mesmo a uma pessoa específica, de forma até extraordinária. E nas cartas isso fica muito claro. Aqui são as seletas, existe uma obra chamada Cartas Completas de Santa Catarina de Siena, né? Eu não tenho essa obra, eu tenho até acesso a essa obra, eu conheço uma pessoa que tem, mas eu ainda não vou ler, é muita coisa, não é pouca coisa. E o interessante é que Santa Catarina, ela não sabia ler e escrever, né? Mas ela começa a ler por um milagre, por uma graça, ela começa a ler. E algumas pessoas até dizem que ela passou a escrever também. Mas vamos lá, como que se faz um santo, né? Como é que nasce o santo? Nós temos exemplos de santos que demoram, né? Por exemplo, Paulo, que se converteu depois de ter perseguido a igreja. Santo Agostinho, que se converte depois de ter uma vida devassa. Santa Teresa d'Ávila, que não teve uma conversão assim do mal para o bem, mas do bem para o amor, né? Ela teve uma conversão ao amor de Deus, então é diferente também. Você tem Santa Teresinha do Menino Jesus, que nunca teve um pecado mortal, de acordo com o confessor dela. E você tem Santa Catarina, que nasce uma criança assim, num ambiente bem assim, tranquilo em relação ao dinheiro, uma família abastada, mas uma família super grande, numa cidade murada, ou seja, numa cidade onde todo mundo mora bem apertadinho mesmo. E ela, nessa cidade tem muito de duas coisas, tem muito pecado, mas também tem muita santidade. Então ela tá ali convivendo, né, dentro numa bolha toda cheia de muitas emoções. Esse livro é muito emocionante, tem coisas acontecem o tempo todo. E ela cresce como filha caçula, ela é muito inteligente, ela é até meio mimada também, porque por ela ser a caçula, né? Deixa eu ler um trecho pra vocês, e vocês vão ver como que a leitura desse livro é tranquila. Não é difícil, não. Eu não marquei esse livro, assim, tá limpo, eu não tive coragem, né? Eu não me atrevi. Tal,
Olha só, tal era o lar da pequena Catarina. Todos a acariciavam e a amavam, e desde bem pequena já merecia a admiração da família por sua sabedoria, quando começava sua inocente tagarelice. E como era também muito bonita, Lapa mal podia tê-la consigo. Todos os vizinhos queriam na emprestada. Lapa era a mãe dela, né? Escritores medievais raramente se esforçam em descrever crianças ou tentar entendê-las. Mas Lapa consegue, em algumas páginas do livro de Raimundo, dar-nos uma imagem da pequena italianinha séria e, no entanto, feliz, atraente e charmosa. E já começando a mostrar a grande vitalidade e energia espiritual que muitos anos depois fez Raimundo e seus demais filhos renderem-se à sua influência, com a sensação de que suas palavras e sua presença baniam o desalento e a fraqueza, preenchendo-lhes as almas com a paz e o amor de Deus. E aí, ela, depois que ela já consegue sair de casa, brincar e tal, ela começa a influenciar as crianças, ela ensina as crianças pequenas devoções. Ela, assim, sempre rezava o anjo, né, meio-dia, 6 horas da tarde e tal. E ela sempre também rezava uma Ave Maria para cada degrau da escada. Ela tinha pequenas devoções que ela fazia, assim, gostava de fazer mesmo. E ela tinha uma influência também de dominicanos, né? Porque tinha um dominicano que vivia na casa dela. Mas ela, como ela era muito criança, ela não tinha contato com ele. Mas ela via o cara, né? Ela via o irmãozinho dominicano passando. Passavam muitos irmãos na frente da casa dela. Muitos monges, irmãs também, que são as manteletes, que a gente vai ver. Que inspirou, né, Santa Catarina a se entregar a Jesus dessa forma. Mas ela teve uma experiência mística aos 6 anos. Olha, gente, a coisa mais linda do mundo. O momento em que Catarina viu o paraíso e recebeu a bênção do seu Salvador numa visão, mudou-a para sempre. Ela ainda era uma criança pequena, mas todos em casa perceberam que se tornara subitamente tão madura e extraordinariamente sensível que se parecia mais com uma adulta do que uma criança. A garotinha contemplou o vale chamado Vale Piata. Ela estava em cima de um monte, assim, descendo uma rua, e então teve uma visão tão maravilhosa que jamais poderia ter imaginado algo igual. Acima do telhado da igreja, sentado no trono real, vestido com paramentos episcopais, com a tríplice coroa papal na cabeça, estava o Salvador do mundo. A seu lado estavam os apóstolos São Pedro e São Paulo e São João Evangelista. A criança permaneceu como que presa ao chão. Em êxtase, contemplou a visão com os olhos tanto do corpo como da alma. Nosso Senhor sorriu amavelmente para ela. Levantou sua mão e a abençoou com o sinal da cruz, assim como o bispo faz. Catarina ficou paralisada enquanto o amor de Deus inundava sua alma. E depois dessa visão, a menina mudou totalmente, né? Ela começou a comer menos em forma de penitência, ela ficou mais séria, ela começou a evitar os meninos, né? E daí ela só vai crescendo em santidade. Ela faz um voto de virgindade a Jesus, ela não conta pra ninguém, até que ela faz 12 anos. E aí começam a querer arrumar ela pro casamento, e ela raspa a cabeça, tipo assim, ela arranca os cabelos, ela tinha uns cabelos longos e bonitos e tal, e ela já tinha até um pretendente. Aí ela raspou a cabeça, botou um lenço na cabeça, a mãe dela ficou muito nervosa com ela, todo mundo ficou nervoso com ela, porque era um baita de um pretendente, e ia ser um bom casamento pra família, né? E ela falou, não, de jeito nenhum. Só que ela teve que aceitar as consequências. A família dela ficou muito brava com ela, botou ela pra trabalhar e ela falou, beleza, eu vou trabalhar, vou fazer tudo dentro dessa casa aqui, mas eu vou fazer pro Senhor. E ela entregava tudo pra Deus. E ela fingia que os irmãos dela eram os apóstolos, que o pai dela era Jesus e a mãe era Maria, né, Nossa Senhora. E ela trabalhava pra eles, assim. E isso transformou a família dela. Até que ela se juntou às Mantelates, né, ou seja, leigos que faziam voto. Geralmente eram viúvas que faziam voto também. E elas tinham uma roupa especial e elas eram reconhecidas por isso. Então esse livro vai estar cheio dessa evolução espiritual de Santa Catarina e dos marcos políticos, porque ela fica um tempo querendo ficar sozinha, sabe? Querendo ficar lá enclausurada dentro de casa. Ela ganhou um quartinho só pra ela, mas ela não conseguiu, porque Jesus falou pra ela, eu preciso que você saia, eu preciso que você faça algumas coisas. E ela ficava então quieta e de repente ela saía. Aí ela saía fazer alguma coisa, tipo ajudava uma pessoa, salvava uma outra pessoa de alguma doença, ela ia trabalhar pra curar alguém, ou ela ia orar por alguém. Ela sempre tinha alguma coisa pra fazer, amando de Jesus, porque ela tinha muitos êxtase, né? Então ela via muito Jesus, conversava com ele e a alma dela estava presa a Cristo de uma forma tão grande que ela ficava lá parada em êxtase, todo mundo achava que ela tinha morrido, aí do nada ela levantava e ia fazer alguma coisa. E ela andava, né? Depois de um certo tempo, Santa Catarina
começou a ter seguidores e tal, e ela começou a andar com padres, tanto para que rezasse a missa, para ela poder comungar todos os dias, quanto também para poder receber confissão das pessoas que iam encontrando com Santa Catarina, porque ela tinha esse magnetismo espiritual que fazia com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, né? E aí tinha que ter padre para poder ter confissão e ter comunhão. Teve dois casos que eu achei assim extraordinários, que são casos que as pessoas mais conhecem de Santa Catarina. Um é de quando um padre foi levar para ela a comunhão e ele não, para testar ela, porque assim, os santos, gente, recebem muita desconfiança, né? Então, eles desconfiavam de que ela era, na verdade, uma mulher qualquer. E aí levaram para ela pão, levaram hóstia, né, não consagrada. E aí chegaram lá e fizeram todo aquele teatro de se ajoelhar diante da hóstia e de dar a comunhão, e ela parada lá, né? Aí todo mundo olhando pra ela falou assim, olha, como é que você faz um negócio desse pro padre, né? Como é que você me traz um pão comum, colocando todo mundo aqui em risco de idolatria, de se ajoelhar diante de um pão comum? Ela sabia que aquele pão não era Jesus. Isso é incrível, isso provou para aquele padre que aquela mulher tinha mesmo a amizade, né, com Jesus Cristo. E a outra foi quando ela estava cuidando de uma das irmãs, onde ela tinha câncer de mama e não tinha remédio, quimioterapia, não tinha nada. Aquele câncer foi comendo aquela mulher e era um fedor, uma ferida aberta, podre mesmo, e ninguém mais aguentava cuidar dela. E aí Santa Catarina que falou, eu vou cuidar dela. E ela faz os atos de mortificação de Santa Catarina são assim extraordinários. Nesse caso ela começou também a ter nojo. Só que ela forçava o corpo dela a cuidar da mulher. E ela ficava indignada com o próprio corpo. Como é que eu vou ter nojo de uma pessoa que é salva pelo mesmo Jesus que eu amo? Não, não vou. Ela foi, abriu a ferida daquela mulher e encostou o nariz na ferida. E aquela mulher falando, pelo amor de Deus, sai daqui, você vai morrer com esse fedor e tal, não sei o quê. E ela forçou, ficou ali sentindo aquele fedor até que o corpo dela ficou mais apaziguado. Ela falou, agora eu posso cuidar de você. E teve uma outra situação mais extrema, que aquele fedor fez, quanto mais piorava, né, a doença, pior foi ficando aquele quarto cheio de fedor daquela doença. Ela limpando aquela ferida, ela teve nojo. E ela lavava o pano num balde para poder limpar a moça, né? E ela toma aquela água. Aí ela fala uma frase, né? Ela fala assim, ela fala com o estômago dela, né? Recebe, né, aquilo que você tanto tem nojo, para mortificar mesmo, para sentir no corpo o amor que ela devia a uma outra pessoa, né, a sua irmã. Fantástico, fantástico. Tem muita coisa, gente, pra falar. A morte de Santa Catarina é um episódio, assim, digno de um filme. Tinha que ter, não sei se tem. Mas a mulher santa, sabe? Pura. Ela era toda para os outros. Tanto pessoalmente quanto em cartas, né? Mas ela se acusa de não ter sido um bom exemplo. Ela se acusa de um monte de coisa. Pede perdão a Deus. É absolvida pelo padre que recebe a confissão dela no quarto dela. Ela deita e morre assim de forma... É extraordinária a morte dela, porque acontecem coisas que ninguém explicaria. Não acontece isso com todo mundo, sabe? Só com os santos que tem tantos sinais, sabe? De amor a Deus. E isso é fantástico. Nas cartas de Santa Catarina, eu separei algumas coisas, ela explicando, e eu acho isso importante a gente falar, porque tem um paralelo com o Brent, muitos paralelos com o Brent Pitre aqui, no livro que a gente está fazendo, a playlist, né? Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia. Eu queria que vocês ouvissem isso, em uma das suas cartas. Isto é, queria fazer a Páscoa, a fim de cumprir a vontade do Pai, e por obediência, e porém vendo-se quase consumado o tempo, via-se no último momento no qual devia fazer sacrifício do seu corpo ao Pai por nós, regozija-se e exulta com alegria e diz, tenho desejado ardentemente. Este era o significado da Páscoa que pretendia, dar-se a si mesmo em pão, e por obediência ao Pai fazer sacrifício do seu corpo. Pois já havia passado muitas Páscoas com seus discípulos, porém jamais uma assim. Então, o entendimento dela de que a Páscoa era Jesus se dando em pão, né? Então, quem já leu Jesus e as Raízes Judaicas da Eucaristia vai perceber que o sacrifício principal ali era o pão, né? O pão da presença. A gente vai ver direitinho, acompanha a playlist. Tem outro paralelo interessante na página 32 com a psicologia da fé. Lembra, eu acho que é até a questão do orgulho,
E as cartas eu marquei, tá, gente? Marquei porque eu tive menos pena de marcar e achei muitas coisas importantes aqui nesse livro. Na página 32 diz o seguinte, a questão do orgulho mesmo do Padre Leonel. Mas sabei que não poderemos combater e obter vitória se não for com o lume da Santíssima Fé. Nem poderemos obter o lume se dos olhos do nosso intelecto não retirarmos a terra de todo o afeto terreno e as nuvens do amor próprio. É pois aquela perversa nuvem que em tudo nos tolhe qualquer luz, espiritualmente e temporalmente. Temporalmente porque não nos deixa conhecer a nossa fragilidade e a pouca firmeza e estabilidade do mundo, nem enquanto esta vida é vã e caduca, nem os enganos do demônio, quando nessas coisas transitórias ocultamente nos engana, muitas vezes sobre a aparência de virtude. E a gente viu isso, né? Tem a resenha aqui da psicologia da fé. Quando o homem percebe que não é por si coisa alguma, fica completamente humilhado, reconhecendo o benefício do benfeitor, e cresce em tamanha medida no amor, ao conhecer em si a obra da grande bondade de Deus, que escolheria antes a morte que infringir o mandamento de seu dulcíssimo Criador. Exatamente. Quando você não tem egoísmo, né? Quando você se humilha, quando você não é orgulhoso, você percebe o quanto Deus te ama, né? O quanto ruim você é e o quanto você merece castigo em vez de misericórdia. Ela era uma mulher também bem assim, quando ela precisava, ela sabia chamar a atenção das pessoas. Tem uma parte em que ela escreve a uma meretriz, a pedido do irmão da meretriz. E ela vai tentar tirar aquela mulher daquele mundo, né? Tenha em mente que todo senhor dá a seus servos aquilo que possui. Se serves ao demônio, participas do que é do demônio. E qual é a posse do demônio, filhinha minha? Trevas, tempestades, amargura, sofrimento, tormentos e flagelo. Em seu lugar nos reserva choro e ranger de dentes, e carência da visão de Deus, onde a alma encontraria a felicidade. Ela bate pesado nessa moça, tá? E aí fica a minha dica, né? Se você não tem ainda, não assina a minha biblioteca católica, é a melhor aquisição que você pode fazer para sua vida espiritual, é assinar a minha biblioteca católica. E eu não acredito que você vai conseguir comprar essa versão, mas eu acho que existem outras biografias, outras versões dessa biografia e também as cartas completas, onde você vai ler todas que estão aqui e mais algumas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e também de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que já me ajuda muito. E toda compra que você fizer na Amazon pelo link aqui também ajuda bastante. Então até o próximo vídeo.